época, ok? E, sexto, a lei orçamentária. Então, o presidente não está respeitando a lei orçamentária, descumprindo afrontosamente. E, inciso sétimo, o cumprimento das leis e das decisões judiciais do país. Imagine que o presidente não quer cumprir uma decisão do STF, do STJ, ou não quer cumprir as leis. A lei fala para fazer licitações, ele não quer fazer nenhum tipo de licitação, começa a contratar os amigos, os seus amigos. Isso ele comete, então, um crime de responsabilidade. Mas, mais uma vez, eu tenho previsão na Constituição, os crimes de responsabilidade no artigo 85, e não posso deixar de ler a lei número 1079 de 1950. Vamos avançar para mais uma perguntinha? Vamos lá? Professor, o que é o escalonamento do processo de impeachment? Meus caros, escalonamento do processo de impeachment. Vamos rever. Meus caros, o processo de impeachment, lá na esfera federal, ele tem duas fases. A primeira fase é o juízo de admissibilidade. O que é o juízo de admissibilidade? Será verificado a autoria e a materialidade. Presta atenção. Quem é que faz essa verificação? É a Câmara dos Deputados. Isso está previsto no artigo 86 da Constituição. Então, a Câmara dos Deputados verifica a autoria e a materialidade. De que modo? A Câmara dos Deputados vai verificar. O presidente, um exemplo, né? O presidente descumpriu decisão judicial. Então, imagine que eu tenho uma decisão do Supremo Tribunal Federal determinando que o presidente realize um ato, que ele decrete uma intervenção federal, porque certo Estado, ele descumpriu princípio constitucional sensível. Então, eu tenho uma previsão na Constituição de que, se um Estado-membro descumprir um princípio constitucional sensível, o Procurador-Geral da República entra com uma ação direta de inconstitucionalidade lá no Supremo, e o Supremo manda, é acaso realmente, manda, presidente, faça um decreto criando a intervenção federal. Vem junto comigo. Eu tenho uma ordem do Supremo Tribunal Federal para que o presidente decrete uma intervenção. O que o presidente é obrigado a fazer? Presta atenção. Ele é obrigado a decretar a intervenção. E se ele descumprir essa ordem do Supremo Tribunal Federal, ele não quer decretar a intervenção federal. Ora, tecnicamente, academicamente, ele comete o quê? Meus caros, ele comete um crime de responsabilidade. Por quê? Ele contrariou uma norma expressa da Constituição. Ele contrariou o artigo 85 no seu caput e, além disso, o próprio inciso 6º. Inciso 7º, diz assim: o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Eu verifiquei claramente que o presidente descumpriu uma decisão judicial, hipótese prevista na Constituição e também na lei número 1079 de 1950. Está junto comigo? Então, meu caro, escalonamento por quê? A Câmara verifica autoria e materialidade. Primeira fase, primeira escala. Acabou aí o processo de impeachment? Não, junto comigo. Eu tenho ainda a segunda fase. A segunda fase é o julgamento. Julgamento este realizado pelo Senado Federal. O Senado Federal vai fazer o julgamento, vai julgar o presidente. É a segunda etapa, a segunda fase, a segunda escala. Então, se ouvirem falar, o processo de impeachment é escalonado ou bifásico, eu tenho duas fases, duas escalas. Escalonado, escalas. Bifásico, duas fases. Primeira fase na Câmara dos Deputados. O julgamento feito pelo Senado, julgamento esse presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Vem junto comigo. Escalonado, duas fases. Primeira fase, admissibilidade pela Câmara dos Deputados. E a segunda fase eu tenho julgamento feito pelo Senado Federal. Ok? Vamos ver a próxima pergunta? Professor, quem sofre impeachment pode votar? Olha que pergunta interessante. Digamos que o presidente da República sofreu o processo de impeachment. Ele pode votar? Resposta: sim, ele pode votar. Vem junto comigo. Quem sofre o processo de impeachment, ele pode continuar votando. O que ele não pode? Ser votado. Então ele tem, presta atenção na prova, tecnicamente, ele mantém a
capacidade eleitoral ativa, ou seja, ele se mantém alistável, em linguagem mais simples, ele pode continuar votando. Mas presta atenção. O que ele está impedido de fazer? Ele está impedido de ser votado, de ser eleito. Quer dizer que eu tenho uma limitação à capacidade eleitoral passiva. Ser eleito. Ele se torna inelegível pelo prazo de 8 anos. Vem junto comigo. Ele pode continuar votando, mas não pode ser votado. Isso mesmo. Quer dizer que ele poderá votar, não poderá ser votado. E exercer cargo público ele pode? Ele não pode exercer cargo público. Ele está inabilitado para as funções públicas pelo período de 8 anos. Pergunta inteligente. Então, na prova, lembrem-se, ele se mantém alistável, mas inelegível. Linguagem mais simples. Ele pode votar, mas não poderá ser votado. Vamos à próxima questão? Professor, algum presidente já sofreu processo de impeachment no Brasil? Meus caros, essa é uma questão histórica, né? Sim, já temos. Temos um presidente que sofreu processo de impeachment. Foi o presidente Fernando Collor de Mello. Então, o presidente Fernando Collor de Mello, lembra nas reportagens que passavam, né? Lutador de karatê, andava de jet ski, asa delta, de caça, né? Era o caçador de marajás. Você se recorda da história política do nosso país? Meus caros, houve uma eleição direta, na época ficou ele contra o Lula, que hoje é o presidente da República. Quem ganhou a eleição foi o Fernando Collor de Mello, que adotou medidas muito constritivas com relação ao capital, né? Lembra? Ele deixou 50, nem lembro que moeda que era a época, mas deixou 50, digamos, imagine, R$50 na conta para você pagar tudo que você tem que pagar, o resto ficou restrito, regulado, preso lá no Banco Central, ninguém podia mexer, sacar mais que isso, tal. Causou um certo caos político. E, aliado a isso, ele causou instabilidade e criou inimigos dentro do parlamento. Meus amigos, quem é que realiza o processo de impeachment? É o Poder Legislativo. Ele criou vários inimigos lá com relação ao Poder Legislativo. Então o pessoal falou assim, quer dizer que você acha que é o super-homem? Então é o seguinte, nós vamos realizar o processo de impeachment. Junto comigo. A Câmara dos Deputados realizou a admissibilidade. Realmente é caso de processo de impeachment, o presidente cometeu crime de responsabilidade, ele desrespeitou as leis e as decisões judiciais do nosso país e, portanto, merece sofrer o processo de impeachment. Esse juízo de admissibilidade, esse processo iniciado, foi encaminhado para o Senado, junto comigo. O Senado fez o julgamento e, nos dois casos, por 2/3 dos membros, 2/3 na admissibilidade da Câmara dos Deputados, 2/3 lá no Senado, realizou o primeiro impeachment. Primeira vez que um presidente da República sofreu impeachment. Mas vejam como é a história política. Na atualidade, o presidente Fernando Collor de Mello foi eleito, ex-presidente, né? Foi eleito senador, lá por Alagoas, e hoje faz parte da base de apoio do governo, né? Inclusive defendendo o atual presidente lá do Senado, que está sofrendo fortes e graves denúncias com relação a atos, inclusive administrativos. Ok? Pergunta inteligente. Então já tivemos um presidente que sofreu impeachment, foi o presidente Collor de Mello. Temos mais perguntas ou já esgotamos? Então, se já esgotamos, vamos fazer uma breve revisão sobre o tema? Então, junto comigo, nós vimos que o processo de impeachment é um juízo político-administrativo. Vimos também que quem faz o julgamento é o Senado. Quem faz o juízo de admissibilidade é a Câmara dos Deputados. Agora, quais outras perguntas podem ser feitas com relação ao processo de impeachment? Vem junto comigo. Meus caros, iniciar o processo de impeachment. Quem pode dar início, dar notícia lá na Câmara dos Deputados que o presidente cometeu crime de responsabilidade? Ora, está escrito na lei. Na lei qual lei? Na lei número 1079 de 1950. Então, junto comigo. Qualquer cidadão pode dar início ao processo de impeachment. Quando se fala em qualquer cidadão, entenda, qualquer eleitor. Quer dizer que um eleitor brasileiro, um cidadão brasileiro, pode fazer uma carta e encaminhar para a Câmara dos Deputados, dando notícia que o presidente da República cometeu crime de responsabilidade. Presta atenção. Lá na Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara poderia já pegar e falar assim, não, isso aqui, sou amigo do presidente, isso aqui está errado, arquivar. Ou poderia instaurar o processo, o início da investigação. Esse início de investigação pode ser feito de que modo? Presta atenção. Meus caros,